Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MSTV e o canal Saperialdi. E hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista especial, recebendo um professor universitário, escritor de livros, uma referência do direito constitucional em nosso estado e em todo o país. Professor Tiago Botelho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Wander, olá, telespectador. É uma grata satisfação estar aqui com você, que foi meu professor, né? Sou formado na UEMS, a qual o Wander é professor, e podendo dialogar e discutir sobre direito constitucional, democracia, Estado, enfim. É um grande prazer. Nós dizíamos antes de começar a entrevista a dificuldade que foi para nós conseguirmos uma agenda, né, Tiago? Você anda bem corrido com projetos de doutorado. Exato. Estou terminando meu doutorado na Universidade de Coimbra. Junto a isso também, alguns eventos nacionais, algumas palestras e a correria do dia a dia. E a sua agenda também é bem ocupada, né? Então, mas conseguimos. Você vai me permitir, Tiago, porque eu tenho sido bem informal, é um programa bem informal, um bate-papo gostoso. Lógico. Né? E, Tiago, eu sempre começo com uma pergunta que é para as pessoas compreenderem um pouco a história de vida de cada um, entenderem sobre as suas escolhas. Essa escolha pelo direito. Você vem de uma família de advogados, você vem de uma família que não é da área. Por que do direito na sua vida? Bem, Wander e telespectador, a minha família não possui nenhum advogado. Meu pai é agrônomo e trabalha com agricultura familiar e minha mãe é professora e assistente social. Mas o que me leva ao direito, apesar deles não serem formados na área jurídica, é a militância tanto do meu pai quanto a questão da reforma agrária e da minha mãe frente à assistência social. Então, essa luta por um país mais humano, mais democrático e a valorização dos movimentos sociais desde a infância, quando meu pai, então, através de seus projetos de reforma agrária e minha mãe numa luta incansável pela educação sindicalista, eu passei a entender, então, que era necessário eu me aproximar de uma área que eu pudesse colaborar socialmente e a maneira mais próxima que eu encontrei foi fazendo História na Universidade Federal da Grande Dourados e Direito na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Você, então, tem duas formações universitárias. Exato. À época, quando eu me formei, era permitido fazer duas graduações em universidade pública. Então, eu estudava de manhã na UEMS, fazia Direito na UEMS, e à noite eu fazia História na UFGD, que casou dois cursos que traz a reflexão crítica e política necessária para o operador do direito. História são 4 ou 5 anos? História são 4. 4. Então, você fez concomitante Direito e História. Isso, eu me formei no mesmo ano nas duas. Nas duas? Nas duas. E que ano que foi isso? Eu me formei em 2008. 10 anos, né? 2008. 2008. Entrou no curso, então, em 2003. Isso. Você estudou aqui em Dourados? Não. Minha família é do interior do Mato Grosso do Sul, é de Naviraí, uma saudação a todos os naviraienses. Eu nasci em Vinhema, né? E meu pai, ele veio logo ali na divisão do estado, é mineiro, minha família é de Minas, e passou num concurso, ele e minha mãe vieram e ficaram, e eu sou a primeira leva, né, de sul-mato-grossenses. Eu tenho muito orgulho de ser do estado, ter nascido aqui e permanecer hoje junto a uma instituição tão consolidada e forte que é o UFGD. Bom, mas então existe História lá em Naviraí também? Não. A graduação eu fiz em Dourados. A graduação eu fiz em Dourados, só os estudos, ensino médio fundamental, que eu fiz em Naviraí. Aí logo passei no vestibular, vim para Dourados e aqui estou até hoje. Você é formado em 2008, você entrou em 2003. Eu fui seu professor? Foi. De que ano que eu dei aula para vocês? Você logo se licenciou por algum motivo, eu não sei se era Direito do Trabalho. Ah, então tá. Foi quando eu tirei uma licença de 2 anos, né? Foi. Para assuntos de interesse pessoal e tal. Mas que interessante. Você vê que a gente vai ficando velho e vai perdendo a memória também, pois né? Vai perdendo a memória. Mas, Tiago, nós adiantamos um pouco o nosso briefing aqui. Eu quero dizer o seguinte, quanto dessa formação dos pais hoje estão presentes na sua vida? Porque você fez 2 referências aí. Minha mãe lutando pela educação, meu pai lutando pela reforma agrária. É isso, né? Isso, exato. Quanto disso está presente na vida do profissional Tiago hoje?
Eu diria que está presente 100%, né? Quando eu termino a graduação, eu já fui procurar dentro da história a politização que eu pouco encontrava no direito. E eu saio da graduação e vou fazer mestrado em Direito Agroambiental, que é uma área que me aproxima muito do meu pai, que é um agrônomo que trabalha com agricultura familiar, e desde a década de 80, 90, eu sempre defendi os movimentos sociais que lutam pela terra, desde indígena, quilombola e trabalhador rural, e isso está relacionado ao meu pai. E a minha mãe na questão social também. Depois do mestrado, eu fui fazer o doutorado em Direito Público na Universidade de Coimbra, que hoje eu estudo. A minha tese é o direito humano à terra e ao território. Eu afirmo que existe um direito humano à terra e ao território que se faz pela luta decolonial dos trabalhadores rurais, indígenas e quilombola. Esse direito humano não está reconhecido formalmente, mas é uma luta que eles estão fazendo cotidianamente para que se faça reconhecer. E nós temos um projeto junto à ONU de aprovação da declaração que vai reconhecer então a terra e o território como um direito humano. Então, meu pai, minha mãe, minha família está incluída nas minhas escolhas profissionais, eu tenho certeza disso. Tem uma frase, eu não consigo lembrar qual é o pensador, que dizia assim: o primeiro homem que cercou a terra e chamou de sua, promoveu a desigualdade social. Eu acho que foi Max Weber, né? Foi Weber, né? Foi. Então, o primeiro homem que cercou, e é interessante essa perspectiva de hoje reconhecer a terra como direito humano, como tal para todos. É necessário compreender que a terra, para além de um bem econômico, ela também é um bem de pertencimento, né? Se nós pegarmos culturas como a indígena, a quilombola e do trabalhador rural, ele não almeja a terra meramente por um caráter econômico, mas social também, de melhor viver, de se relacionar com a terra de uma maneira mais harmônica, menos econômica, com menos agrotóxico, e para que sua família também possa ter uma vida melhor. Quem conhece um assentamento rural e vai até um assentamento rural, sabe como a vida lá é melhor do que morar numa periferia da cidade, sabe como a vida daqueles que moram em grandes assentamentos melhorou graças ao relacionamento com a terra. Então, eu acho que democratizar o acesso à terra, se nós queremos ser uma democracia forte, é necessário, porque até hoje pouco se fez efetivamente para democratizar a monocultura e o latifúndio tem aumentado cada ano. Isso são pesquisas comprovadas internacionalmente. Então, nós precisamos fazer uma retomada da terra e da natureza para que os povos possam viver de maneira mais harmônica. Mas a gente pulou um pouco aqui, Tiago. Me conta um pouco da vida desse jovem que em 2003, você tinha quantos anos? 17, 18. É um jovem, então bem jovem. Seus cabelos brancos não fazem jus à idade, né? É familiar, eu já percebi muito claro isso. Entra na faculdade, já no primeiro ano de Direito você já estava fazendo História ou a partir do segundo ano que você passou a fazer História? Como História são 4 anos, eu curso um ano de Direito e tenho uma dificuldade ali em me encontrar, principalmente por uma ausência de pautas políticas, históricas. E aí me leva a prestar o vestibular, a época era ainda vestibular, eu presto o vestibular e aí no segundo ano de Direito eu passo a fazer História e aí casam as duas para formar em 2008. E quais são as dificuldades que um jovem com 17 anos enfrenta de fazer 2 cursos superiores ao mesmo tempo? Posso te fazer uma confidência? Sim. Sabe quem que fez vestibular de História e tentou fazer História e Direito junto? Adivinha? Você? Só que na época eu não tinha condução, então o ônibus ficava muito cansativo. Aí eu acabei fazendo só na Unigran o Direito. Exato. Mas só para ver que interessante, né? Eu também tinha essa mesma paixão pela ideia de conhecer mais a fundo a história. É importante destacar que é óbvio que eu tive um esforço, né? Eram provas consecutivas, trabalhos consecutivos, mas esse esforço se deu em consequência de uma oportunidade que meus pais me deram. Então, não é fácil para um jovem brasileiro que precisa trabalhar e estudar, fazer 2 cursos de graduação. O meu mérito, ele é meu. Entretanto, só foi possível graças à oportunidade de uma mãe professora, funcionária pública, e de um pai agrônomo, servidor público também.
Então, tem que tomar muito cuidado que os méritos, eles se dão muito pelas oportunidades que são dadas. Então, muitas pessoas não conseguem fazer graduação, uma licenciatura, um bacharelado, não porque elas não podem ou não conseguem, ou não têm capacidade, mas porque falta oportunidade. Então, oportunizar o jovem à universidade é um papel do Estado, principalmente tão desigual quanto o Brasil. Então, assim, foi difícil fazer duas graduações, não foi fácil. Entretanto, eu tive um pai e uma mãe que entendem que pela educação é possível transformar. Comigo a dificuldade era essa, era o ônibus. Chegava muito tarde em casa, no outro dia acordava muito cedo, e aí trabalhava também. Aí não teve jeito, aí não aguentei. Mas ficou latente aquele desejo de um dia retornar ao curso de História. Ainda dá Quem tempo. sabe, sempre Ainda dá tempo. Exato. Estudar uma coisa... O conhecimento é algo que quanto mais você preenche, mais espaço sobra, né? Wander, mais você descobre que não sabe. Quando eu fui fazer História, eu fiquei em dúvida se eu fazia letras, literatura ou História. Porque eu gosto muito de literatura brasileira, gosto muito de Machado de Assis, José de Alencar, Manuel de Barros, Cecília Meirelles. Mais uma identidade, então. E aí, eu até o último momento, eu relutei se eu não deveria fazer letras, literatura. Mas acabei fazendo História, hoje sou grande apaixonado por essa licenciatura e o qual me ajuda cotidianamente no direito. Porque não existe direito dado. O direito ele é construído e ele é um processo histórico, político e social. Então, a história me dá um embasamento para compreender a criminologia, para entender os direitos humanos, para entender o direito constitucional. Porque a gente não chega numa democracia de maneira dada ou porque o Estado resolveu dar a Constituição ou democracia. É porque as pessoas lutaram, é porque as pessoas se cansaram de um Estado autoritário, violento, como foi na ditadura. Quando você traz isso para a área trabalhista, que é onde eu tenho mais afinidade, isso é claro e evidente. Quando eu discuto, por exemplo, questões como a reforma trabalhista, é porque, tecnicamente falando, você identifica um retrocesso social para um estado de coisas que demorou 200 anos para serem superados. Entre 1789 e 1919, o surgimento do constitucionalismo social foi muita luta, foi muito de esforço para chegar até onde nós estamos retrocedendo a passos largos. Tem um historiador que chama Eric Hobsbawm, muito famoso, e eu recomendo a todos os alunos do direito e alunas, que ele diz que a história deveria servir para que nós não cometêssemos os mesmos erros do passado. E quando nós não compreendemos o papel da história no presente e no futuro, nós estamos sujeitos a retroceder. Então, eu acho que Eric Hobsbawm, em suas Eras do Extremo, ele é muito claro ao dizer, é preciso compreender que a história tem o papel de não permitir que a sociedade mundial e brasileira retroceda. Não retroceda na ditadura, não retroceda em direitos, não retroceda em negação de conquistas sociais. Então, deixo aí uma dica, leiam Eric Hobsbawm. E você tocou num ponto que me chama muita atenção, tem sido sempre uma crise para mim falar sobre isso, que é essa questão da meritocracia. Eu achei que a sua abordagem ela foi muito precisa. A meritocracia ela pode ser medida, e eu acredito que ela deve ser estimulada sempre no plano individual. Porque se você colocar pessoas de mesma situação de condições materiais de vida, como você se colocou, eu tenho mérito de ter aproveitado as oportunidades que a vida me proporcionou. Porque, de fato, pessoas numa mesma situação como você poderia ter, como a gente vê, infelizmente, jovens que, ao invés de ir para a aula, ficam no bar bebendo até de madrugada, né? Tá jogando fora uma oportunidade que a vida está dando. Em algum momento, a vida vai lhe cobrar um preço por isso. Mas a dificuldade que há quando a meritocracia começa a ser colocada como uma política pública. E, sobretudo, de compreender esse contexto dentro de um país como o nosso, em que a desigualdade social é talvez uma das maiores do mundo. Como que você aborda essa questão? Bem, Wander, tem um livro muito bom do professor Gessé de Souza que chama A Elite do Atraso. Nesse livro, A Elite do Atraso, ele tenta exatamente explicar que países colonizados e de colonizações intensas, nós temos de 1500 a 1888 ali, no momento da libertação dos escravos, que eu não gosto desse termo, mas nós temos 388 anos de escravidão.
E nesse livro, o professor Gessé de Souza, ele tenta explicar, então, nessa elite do atraso, como é perverso um Estado que não fez políticas para reverter esse passado histórico presente, porque nós temos 388 anos de colonização, depois nós temos 21 anos de ditadura e, muito recentemente, que o Estado assume o papel de detentor das responsabilidades sociais. Então, quando eu vejo um aluno do direito defendendo a meritocracia, eu me assusto porque meritocracia só pode ser defendida quando você tem oportunidade igual. Aqueles que possuem a mesma oportunidade, você pode estabelecer um critério de meritocracia com ressalvas, porque até mesmo dentro das mesmas oportunidades, você pode ter um deficiente, você pode ter uma pessoa com algumas dificuldades que o ser humano ele não é igual. Mas a gente sabe que tem que se estabelecer um padrão de seleção para concurso público, para concurso da magistratura, para entrar na universidade. Mas num país de tamanha desigualdade que equipara a Serra Leoa na África, o Brasil, defender a meritocracia é defender a pobreza. Defender a meritocracia é defender a exclusão social. Nós estamos falando de crianças indígenas que estão morrendo e as pessoas falando de meritocracia e estão morrendo em Dourados. Não é lá distante da gente, é aqui na BR. Então, a meritocracia é uma falácia, a meritocracia é uma mentira, a meritocracia serve para esconder todo o ônus que esse país tem com os mais pobres, com as mulheres, com os negros, com os gays, com os indígenas. Quando nós conseguirmos minimamente oportunidade a todos, quem sabe a meritocracia possa ser utilizada. Caso contrário, defendeu a meritocracia para mim, não, eu entendo que a pessoa não estudou história, a pessoa não estudou política, a pessoa não tem o mínimo de noção do que foi a colonização brasileira. Não, e eu acho que, normalmente, a defesa da meritocracia vem numa visão conservadora e liberal, perfeito? Sim, perfeito. Mas então a gente faz o seguinte, busca para a sua vida melhorar sempre. Busca fazer com que a sua vida, hoje, amanhã, seja melhor que hoje. E faça disso o seu dogma de vida. Agora, querer impor isso para a sociedade como uma política pública de Estado é que é o problema, porque nem todos partem da mesma oportunidade que você parte. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. E é importante destacar, Wander, que a Constituição de 88 não defende a meritocracia. A Constituição de 88 ela é uma Constituição social. Está lá. Quando você vê um aluno do direito, ou um aluno da história, da antropologia defender meritocracia, você se assusta porque a Constituição não diz isso. A Constituição diz que o Estado é responsável por direitos sociais. Ou seja, a meritocracia não entra na Constituição. Então, é muito difícil você ter um país como o Brasil, desigual, racista, homofóbico, é um dos países que mais matam a comunidade LGBT no mundo. E a pessoa fala em meritocracia, e aí nós vamos destacar uma política importante da nossa universidade, da UEMS, que aprovou agora cotas. Já tinha cotas raciais e indígenas, e agora ela botou cotas para transexuais e deficientes. É necessário. Essas pessoas precisam vir para a universidade e nos ensinar, porque elas têm muito a ensinar para a sociedade brasileira. Como é ser discriminado, como é difícil ter uma infância negada pelos seus colegas e conseguir, através do esforço, ir para a universidade e se transformar uma transexual professora. Né? Então, eu parabenizo a UEMS, a UFGD agora também inseriu a política de cotas, porque ela veio de maneira mais atrasada e tem que cada dia mais inserir as cotas às minorias. Enquanto não tivermos oportunidades a todos, a política pública mais acertada são as cotas. Tiago, você tocou no ponto da Constituição e esses dias eu fiz uma constatação comigo mesmo, uma reflexão comigo mesmo, de imaginar, porque é muito difícil, a gente como professor na sala de aula hoje, eu vivo uma angústia diuturnamente. Eu percebo, e aí eu falo, será que eu envelheci? Porque quando eu comecei a advogar, me acreditavam como alguém da vanguarda do direito. E agora eu falo, será que eu estou ficando ortodoxo? Será que virou uma ortodoxia defender a força normativa da Constituição, né? O império dela sobre toda a sociedade, na sua dimensão objetiva, na sua dimensão horizontal? Sim. Enfim,
Mas aí eu constatei o seguinte, a Constituição de 88, com a reabertura democrática, ela vem e se coloca como uma Constituição garantista, como uma Constituição cidadã, assegurando uma série de direitos materiais para a sociedade. Nesses 30 anos que se passaram, eu poderia chamar o advento da Constituição do tempo da esperança de uma transformação do nosso país. Uma esperança nessa transformação. E aí, as dificuldades econômicas, políticas, enfim, as enormes dificuldades do nosso país em concretizar aquele telos constitucional nesses 30 anos que se passaram. Hoje as pessoas vivem o tempo da descrença mas você está falando, uma Constituição diz que tem que ter os direitos sociais, tem os direitos trabalhistas. E a pessoa fala assim, mas quem acredita na Constituição? Não seria esse... E aí, sobretudo, como superar esse ambiente? Tem um autor argentino que eu gosto muito, que chama Roberto Gargarella. O professor Roberto Gargarella, ele tem um livro chamado A Caixa de Máquina da Constituição, e nesse livro ele diz que a América Latina como um todo, ela viveu um processo de ditadura muito amargo. E a década de 80, ela foi um momento de redemocratização. Então, as constituições estabelecidas após a ditadura na América Latina, ela não é uma constituição meramente política. Por quê? As demandas que vieram da sociedade, elas tiveram que ser inseridas na Constituição. Entretanto, o Constituinte, e aí pegando um caso brasileiro, o Constituinte 88, ele não representava em si toda a sociedade brasileira. Quem foi o Constituinte de 88? O Constituinte de 88 foi o homem branco cristão urbano. Então, ele pegou a demanda que vinha das ruas e incluiu na Constituição. Entretanto, o professor Roberto Gargarella, ele diz que as Constituições de 88 têm uma grande dificuldade. A primeira dificuldade, nessa conciliação que as Constituições trouxeram, e a brasileira também trouxe, nós temos contradispositivos. Então, no mesmo momento em que você defende a reforma agrária, você defende a propriedade privada. No mesmo momento em que você defende terras étnicas, indígenas e raciais, você diz que a propriedade privada é um bem indisponível e equipara a vida. E nesse conflito de classe constitucional que nós temos, após 30 anos, nós chegamos no quê? A lista, o rol de direitos vindo do povo, ele está distante da realidade. O rol de direitos vindo da elite brasileira, ele está sendo cumprido da melhor forma possível. Nunca os bancos ganharam tanto, nunca o agronegócio, através das commodities, exportou tanto, nunca os bancos ganharam tanto. Então, isso quer dizer o quê? Nós temos uma Constituição que não é revolucionária, mas é a melhor de todas as outras que tivemos. Entretanto, a caixa de máquina da Constituição permanece com a elite brasileira e a participação popular, ela é difícil. Por exemplo, reforma agrária é um direito posto na Constituição. Os movimentos sociais lutam pela reforma agrária. O Estado, na grande maioria das vezes, criminaliza os movimentos sociais e a sociedade criminaliza. Como que a gente faz cumprir a reforma agrária? Como que o povo exige do governo? Uma hora o governo é mais social, ele atende. E olhe lá, porque nós temos que fazer uma crítica incisiva. Nenhum governo de direita ou esquerda no Brasil conseguiu fazer a reforma agrária, que é direito social. Está na Constituição. Então, o grande problema e desafio do direito constitucional hoje é a participação popular. Porque a Constituição, ela veio para maximizar as lutas do povo e não para criminalizar as lutas do povo. Então, Roberto Gargarella é claro. E só para eu encerrar nesse quesito, o Rubens Cassara é um juiz, ele tem um livro chamado Estado Pós-Democrático, que ele fala que ele não chama de crise, porque crise é algo que a gente almeja sair. Ele fala que esse Estado pós-democrático ele foi construído para permanecer. O que se chama de crise não é crise, é um modo de vida que se estabeleceu por uma elite política e judicial que esquece que o Brasil é um Brasil de pobre. É um Brasil que não dá para juiz receber auxílio moradia. Não dá mais para a gente ter um congresso, um dos congressos mais caros do mundo. Ou a gente pensa que o povo precisa ser incluído na política, e isso faz com que a Constituição seja exaltada, ou a gente vai continuar vivendo esse estado pós-democrático, que é um estado de desesperança, é um estado do medo, é um estado
que traz uma insegurança para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, enfim. Bom, me parece que a saída que você aponta é participação social. O professor Roberto Gargarella, todos eles, constitucionalistas latino-americanos, a corrente a qual eu adoto, eles entendem que os movimentos sociais, os indígenas, os quilombolas, os gays, eles têm mais a nos ensinar do que nós possamos imaginar. O próprio professor Boaventura de Souza Santos, ele disse que a Europa esgotou tudo o que ela poderia nos oferecer. A Europa não tem nada mais para nos oferecer. A democracia a qual nós seguimos, a representativa, é um modelo copiado da Europa. A Constituição brasileira é um modelo copiado. A de 88 ainda nós conseguimos incluir pautas latino-americanas, mas a sua grande estrutura institucional é europeia. E aí é preciso entender o seguinte, por exemplo, se eu quero ir para a NASA, se eu quero ir para a Lua, eu preciso da NASA, ela tem o conhecimento. Se eu quero proteger o meio ambiente, eu preciso dialogar com os povos indígenas para saber como é que se relaciona de uma maneira ética, política e sustentável com o meio ambiente. Então, o que esses constitucionalistas latino-americanos eles dizem? Olha, esse modelo de democracia representativa engessada não dá mais. Nós temos uma eleição agora em 2018 que nós vamos levar ao Congresso 70% dos mesmos parlamentares a qual a sociedade inteira critica. É um modelo representativo. Então, nós precisamos popularizar o direito, nós precisamos democratizar a democracia, nós precisamos repensar toda a estrutura democrática para realmente termos uma democracia de alta intensidade, porque aqui vivemos, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, é de baixíssima intensidade com práticas fascistas. E a grande questão é que essa participação social se faz com gente. Eu senti na pele o que foi ano passado. Bom, esse programa é temporal, mas nós estamos gravando ele em 2018, então estou me referindo a 2017, o ano da aprovação da reforma trabalhista. Me constrangeu um pouco como que a classe trabalhadora, que é imediatamente afetada e está sendo afetada pela reforma, assistiu passivamente essa transformação. E fica aquele chamado às pessoas que a sociedade se constrói com participação social. Se as pessoas não se motivarem a fazer, a virem para o cenário político, discutir política e discutir o Estado que eles querem que seja realizado e que cresça, e que se seja efetivado na vida delas, o que isso vai gerar? Que alguém vai fazer por elas. Tem um poema da Clarice Lispector que diz, porque há o direito ao grito, então eu grito. Desde 2014, após aquela eleição conturbada, o Brasil passa a viver uma desestrutura institucional. E as pessoas, Wander, eu penso um pouquinho diferente, eu acho que elas estão indo às ruas, elas estão se manifestando, elas estão lutando contra o retrocesso de retirada de direitos trabalhistas. Entretanto, são cartas marcadas. Nós temos um presidente que faz um jantar antes da aprovação daquilo que ele deseja, convida o parlamento e esse parlamento vai e bebe cerveja cara, come comida boa dentro da casa do povo. Então, o que eu percebo é que nós temos que intensificar a luta popular e a luta social contra a retirada de direitos, mas o Congresso Nacional e o sistema de justiça, eles estão para além do povo. Parece que nada do que nós dialogamos e pedimos para os políticos, o sistema de justiça, eles nos ouvem. Porque não é possível. Será que é razoável nós termos um sistema de justiça tão caro? E a sociedade inteira brasileira sabe disso. Todo político sabe que investir em educação é necessário, porque em época de eleição eles falam isso, mas não se investe. Então, o que eu vejo é que a sociedade, institucionalmente, ela está cansada do pouco caso. Mas quando chamada, ela vem às ruas, ela se manifesta, mesmo sabendo que será recepcionada por bombas, será recepcionada pela criminalização, será recepcionada por um Estado que não gosta do povo. Um Estado avesso à participação popular. O nosso programa ele tem uma pegada pessoal, mas essa pegada ideológica e jurídica está sendo uma delícia a nossa conversa por causa disso, né? Mas eu não posso fugir da minha pauta aqui de te perguntar o seguinte.
E como que foi você se formar em 2008, já um historiador, um bacharel em Direito, a entrada no mercado de trabalho? Como que foi, Thiago? Como que foi esse momento na sua vida? Não é fácil formar. Eu falei que eu deixo de ser o futuro da nação e passo a ser um desempregado. E passa a ser um problema social, né? Mas logo que eu me formei, eu fui assessor do Ministério Público por 2 anos. Uma oportunidade que me foi dada, eu convidei um promotor para que participasse da minha banca de trabalho de conclusão de curso, e eu falei sobre improbidade administrativa, minha orientadora, a professora Goretti, pessoa que eu gosto muito, e ele gostou do trabalho e me convidou então. Então, trabalhei 2 anos como assessor do Ministério Público. Aí, após 2 anos, eu resolvi que a minha vida acadêmica deveria dar início. Tinha terminado a especialização em Direitos Humanos da UFGD e fui fazer mestrado na UFMT em Cuiabá. Lá eu advoguei e fiz o mestrado, dei aula e fiz o mestrado. Logo depois eu... Mestrado em que área? Em Direito Agroambiental. Direito Agrário e Direito Ambiental. Isso. E o que te chamou mais atenção a partir desse curso? A partir do mestrado, a vida acadêmica, eu tive certeza que era aquilo que eu almejava. Quando eu estagiei, quando eu assessorei lá no Ministério Público, eu gostava, mas não trazia brilho nos olhos. Quando eu fui para o mestrado e entrei a primeira vez numa sala de aula, me deram a disciplina de Antropologia Jurídica, História do Direito, eu falei, é isso que eu vim ao mundo para fazer, eu tenho encantamento, a docência é algo que me tira do meu estado de morbidade e me traz a uma esperança à democracia, ao Brasil. E aí, de lá eu passei num concurso no Tribunal de Justiça, voltei para o Mato Grosso do Sul, virei mestre e fui 3 anos analista judicial no Tribunal de Justiça. Depois fui para a escola judicial, trabalhei 1 ano lá na escola judicial, também dando aula e preparando curso para servidores. De quando você entrou no mestrado na UFMT, você não saiu mais da sala de aula? Não saí mais da sala de aula. Eu fiquei afastado da sala de aula apenas no período no qual eu fiz o doutorado em Coimbra, porque eu morei 1 ano lá. E mesmo assim eu não fiquei, porque eu dei aula à distância de direito eleitoral e eu dava aula à distância lá de Portugal. Então, nós estamos aí, eu estou completando praticamente quase 8 anos de docência na vida acadêmica. Aí saí do Tribunal de Justiça porque eu passei na UFGD. Aí vim, assumi o concurso na UFGD, são 3 anos de Universidade Federal da Grande Dourados, como professor efetivo. E o mais interessante, e para mim é emblemático, assim, é poético, a instituição que me formou, hoje eu volto nela para ser professor. Né? Então, eu fiz História na UFGD, fiz especialização na UFGD e hoje eu volto como professor dessa instituição, a qual eu tenho muito orgulho de formar o corpo docente e ter sido aluno dela. E Thiago, a questão financeira de você deixar a assessoria do tribunal e vir como professor da UFGD, parece que você teve um desgaste com isso. Houve mais uma perda do que um ganho nisso, não foi? Na verdade, quando eu era analista judicial no Tribunal de Justiça, eu não tinha dedicação exclusiva. Então, além de ser analista, servidor público estadual, eu também lecionava. Eu lecionava na UNAES, deixo um abraço aos meus alunos da UNAES, lá de Campo Grande, eu dei aula para o curso de Direito e Relações Internacionais, e nas especializações e inúmeras palestras que me convidavam, então eu tinha uma remuneração um pouco melhor. Entretanto, eu sempre digo aos meus alunos que trabalhar não é fácil. Então, busque aquilo que você realmente gosta de fazer, porque a docência, para mim, eu brinco que não é desgaste. A docência, para mim, é o meu cotidiano. Eu sou apaixonado pela sala de aula. Às vezes eu trabalho 8, 9, 10 horas. Sou editor de uma revista jurídica. Hoje, a melhor revista jurídica do estado do Mato Grosso do Sul, que é a revista Videre, classificada pelo Qualiscaps como B1. Hoje nós somos a única revista com extrato superior no Mato Grosso do Sul. E eu tenho muito orgulho disso. Mas não me sobrecarrega, porque eu gosto do que eu faço, eu acredito no que eu faço. Então, assim, não advogue se não goste, não seja servidor público de cargo que você não goste. Eu sei que no início, muitas vezes, nós tenhamos que fazer aquilo porque é necessário financeiramente, mas lute para fazer aquilo que seu coração pulsa.
Porque daí não fica pesado, porque daí você se destaca, porque daí você não é só um profissional. Você é o profissional da área a qual você tem uma paixão. E isso é fundamental, porque a dificuldade que você encontra, às vezes, verificando um profissional que trabalha em algo que ele não gosta, que não faz parte, que ele não é o sonho da vida dele estar ali. Talvez na área de medicina, imagina um médico que não gosta de atender pessoas, um professor que não gosta de ensinar, um juiz que não se sente vocacionado para a magistratura. Exato. Realmente é um bom conselho esse. Tem um poema que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito, que diz que viver é mais que existir. É isso. E existir é você fazer repetidamente o que você não gosta. Exato. Né? Então, é preciso ir além do viver, é preciso gostar, é preciso ter carinho, é preciso compreender o aluno e as suas multiplicidades, o espaço pedagógico da sala de aula. É encantador, a docência é encantadora. Essa compreensão do aluno que você se refere, eu acho que eu tenho 16 anos como professor. Você tem 10, está completando 10. Talvez, não sei se como eu, mas você percebe uma mudança no perfil dos alunos e da forma de ver o mundo, assim, mais cético, menos... Você tem percebido que está mudando? Sim. E traz uma angústia para a gente como professor isso, né? O problema, Wander, é que a sociedade mudou e a sala de aula não acompanhou. Hoje, a mesma sala de aula da década de 60 é a sala de aula dos anos 2000. Nós temos giz e lousa e, quando muito, um data show para fazer um PowerPoint. A educação precisa acompanhar a sociedade. O celular do aluno é muito mais interessante, traz muito mais informações que a minha capacidade. Então, a sala de aula precisa ser um espaço repensado. A educação brasileira precisa ser um espaço repensado. E aí, é um grande ideólogo na minha vida, que é o Paulo Freire. Quando ele diz que quando a educação ela é desconectada da realidade social, ela é uma educação bancária. Se hoje nós temos um sistema de justiça totalmente avesso àquilo que a Constituição prega, é porque nós, e eu me sinto frustrado como professor, como integrante dessa categoria do ensino jurídico. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo demonstrar para o aluno a importância da política, a importância da sociologia, a importância da literatura. Quando eu falo literatura, eu falo da capacidade humana de ler um texto e se encantar. É preciso, eu gosto muito, mas muito mesmo, quando Manuel de Barros, e nosso poeta, porque ele é do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ele diz que é preciso transver o mundo, é preciso transver a educação, é preciso compreender que a aula do direito não pode ser o código, uma doutrina. Nós precisamos compreender como é que nós chegamos naquela legislação para depois interpretar. Óbvio que a teoria processual é importante, eu digo para os meus alunos. É preciso a pauta e a compreensão política, sociológica, histórica, mas processual do direito. Positiva. Só que nós estamos pautando só pela positiva. E aí nós temos um sistema de justiça que muitas vezes defende... Não todos, claro, nós temos bons exemplos dentro do sistema de justiça, mas eu já vi magistrados defendendo que bandido bom é bandido morto. Eu já vi magistrados que defendem o Ministério Público, quanto mais encarceramento, melhor. Nós somos o 4º país no mundo a mais encarcerar. Será que nós estamos no caminho certo? Parece que não, né? Mas, Thiago, você tocou um ponto aí que eu acho que é interessante, que é o seguinte... Hoje, a gente tem como professor ficar buscando fórmulas para resgatar os alunos para a sala de aula, porque eu percebo que a mesma tecnologia, que é fantástica, que permite que tenha acesso a qualquer informação por um clique, também permite que essa pessoa seja fisgada por discursos de ódio, de sectarismo. Tem verdadeiros assim, ídolos da internet que ficam ali pregando, tem que matar, tem que excluir, sabe? E vão alimentando ódio. E o que eu acho de mais
de mais torpe nisso tudo é constatar o seguinte: essas pessoas, eles ganham dinheiro fazendo isso. Exato. Porque eles promovem cursos online, eles ganham mensalidade, e aí como o ódio ele prende o ser humano, aí ele vai numa espiral cada vez de mais ódio para alimentar aqueles seus séquitos e com isso ganhar dessas pessoas retorno econômico. E eu acho isso extremamente antiético, é uma angústia isso. Esse desafio do professor em fazer a sua aula, a mesma sala de aula da década de 60 é a dos anos 2000, porque nós não temos uma estrutura que acompanhe o celular, a internet, a tecnologia. Entretanto, você tocou num assunto e o grande desafio hoje do professor de direito é fazer com que o aluno leia. A importância da teoria no debate político, a importância de se compreender o direito constitucional. Muitas vezes, em sala de aula, os alunos, você dialoga com os alunos e eles se apresentam como grandes cientistas políticos. Aí você pergunta, qual que é o objetivo, fundamento e princípio da República Federativa do Brasil? Ele não sabe. E está lá na primeira folha da Constituição. Passa preâmbulo, está lá, entre o artigo 1º e o artigo 4º, objetivo, fundamento e princípio da República. E aí, você tenta dialogar com o aluno, ele reduz tudo aquilo que ele vê ou no YouTube, ou no Facebook, ou nas grandes mídias. A luta é contra-majoritária. Nós vamos entender que o direito constitucional ele precisa ser compreendido da melhor maneira pelo estudante de direito. Não tem como fazer debate político para o estudante de direito sem compreender a Constituição. Não dá para defender impeachment sem compreender o direito constitucional. Não dá para defender Estado liberal e mínimo sem compreender o direito constitucional, porque me parece um contrassenso do alunado do direito hoje. Pouco lê, a grande maioria, não compreende direito constitucional, mas compreende tudo de política. E daí fica esses discursos cortados. Por quê? Porque não dá para fazer leitura política para um operador do direito, para um bacharel em direito, sem compreender minimamente o que são direitos humanos, o que é o direito constitucional brasileiro. Então, o nosso grande desafio, Wander, é exatamente esse. É trazer o direito constitucional, os direitos humanos, de uma maneira didática e pedagógica, para que o aluno compreenda que ninguém liberta ninguém. Paulo Freire diz isso, o ser menos, ele só se transforma em ser mais quando ele mesmo percebe aquilo que lhe está imposto como uma mentira, como uma farsa. Mas nós temos o papel, então, de trazer aos alunos e demonstrar a importância do direito do trabalho. A importância do direito do trabalho num país que a escravidão terminou ontem, Wander. Se nós pegarmos 1888 e incluirmos 100 anos, nós chegamos aos dias de hoje. Então não dá mais para discurso raso, não dá mais para uma política partidária que sufoca e estrangula a democracia. Nós precisamos ler os clássicos da política, nós precisamos ler literatura, direito constitucional, enfim. Esse é o desafio. E é um grande desafio. Não, e você está falando sobre leitura porque você também tem uma produção intelectual e muito ligada a essa questão política, que eu estou aqui com alguns livros. A Resistência ao Golpe de 2016. Esse aqui é uma compilação, sim, correto? São vários autores que têm uma dimensão política muito grande, que é tratando do processo de impedimento que aconteceu com a presidente sim, Dilma em 2016. E você participa desse livro, né, Tiago? Exato. O seu artigo aqui é falando sobre o impeachment da Dilma Rousseff e um golpe na Constituição, um golpe da Constituição aos tratados internacionais. Isso. Você assina esse artigo junto com Gustavo Faria Moreira Teixeira. Isso. Como que foi para você participar dessa obra, participar desse processo? Primeiro, eu entendo o direito também, eu não consigo distinguir entre a pauta jurídica e política. O direito, ele é um instrumento político e jurídico, né? O direito ele tem esse papel de regularizar e regulamentar a sociedade e a política como um todo. Esse livro ele é fruto, então, de vários juristas que, num determinado momento, em 2016, resolveram deixar um legado para a história, para o presente e para o futuro, de uma visão contra-majoritária.
É óbvio que várias pessoas defendem o impeachment, a própria OAB defendeu o impeachment, o qual eu acho que foi um grande erro, mas esses juristas, eles se propuseram a dedicar sua biografia a um livro que, goste ou não, ele tem uma visão contramajoritária do que aconteceu em 2016. E nessa perspectiva do artigo a qual eu escrevo, eu faço uma denúncia que a engenharia do impeachment que o Eduardo Cunha, Michel Temer e o PMDB, PSDB fizeram, essa engenharia viola tratados internacionais de direitos humanos e a própria democracia, quando eles tentam, através de uma tese, falar que pedaladas e decretos não numerados é crime de responsabilidade, portanto, acarreta impeachment. Então, esse livro, ele é um livro que é para ser lido por quem defende o impeachment e por quem não defende. Por quê? Porque a democracia é isso, Wander. A democracia é a divergência na maneira mais humana. É eu não concordar com o que ocorreu em 2016 e registrar isso. Ah, professor, mas o Congresso, o STF... Como eu disse, Eric Hobsbawm, a história deveria servir para que nós não cometêssemos os mesmos erros do passado. O golpe de 64, o STF também chancelou. E poucas pessoas naquele momento tiveram coragem de dizer, olha, isso é um golpe. Hoje a história está claro que o golpe de 64 foi uma intervenção militar. E o de 2016, na minha perspectiva, Wander, também foi um golpe e está posto desde 2016 uma pauta que só retira direitos, uma pauta totalmente avessa àquilo a qual o mandato que foi eleito. Né? Então, o presidente da República conspira com os que foram derrotados nas urnas e nós temos, então, aquele momento traumático que até hoje gesta os seus efeitos. Então, esse livro é um livro fruto de uma resistência, fruto de uma coragem de homens e mulheres que não é fácil. Não é fácil no mundo jurídico onde a maioria pensa diferente de mim, mas eu respeito essa maioria que pensa diferente de mim e exijo que me respeitem também. Por quê? Porque esse livro, ele não é um livro que defende a presidenta Dilma Rousseff. Ele é um livro, na minha perspectiva, que defende a democracia, que defende a Constituição. E eu faria esse livro se, nos mesmos moldes, outro candidato tivesse sofrido. Eu sempre dou um exemplo. Em Campo Grande, o Bernal sofreu um golpe. Eu jamais apoiaria aquele candidato a prefeito, mas eu acho que ele foi tirado de maneira erroneamente e fora da lei. Então, por isso, eu acho que estude, teorize e defenda. A democracia está aí para isso. E, sobretudo, com liberdade de dizer aquilo que pensa, sem que por isso você sofra qualquer tipo de sanção moral ou, pior, física. Exato. Não é verdade? E aí, agora, mais recente, nós temos um outro livro, também uma outra compilação com vários autores, Comentários a uma sentença anunciada, O Processo Lula. Aqui o seu artigo... Aí eu tenho dois artigos. Dois artigos? Dois artigos. Esse livro é o mesmo grupo de juristas que resolvem novamente deixar um legado à democracia brasileira, ao presente, ao futuro, sobre uma prisão que, no meu entender, é uma prisão arbitrária, é uma prisão política, uma vez que há uma série de vícios insanáveis em um processo a qual aprisiona o maior líder popular da América Latina. Você pode não gostar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você pode discordar e você deve discordar das políticas a qual ele impôs. Entretanto, eu não estou falando meramente de uma questão política. Eu também falo de uma questão política porque ele está preso por ser o maior líder político da América Latina. Mas a análise que nós fazemos nesse livro é uma análise jurídica do processo, então, que o condenou no caso Triplex. Esse é um livro, né, o primeiro livro que nós lançamos. Agora nós já temos o segundo livro, né, que é o Acordo Anunciado,
do processo Lula no TRF4. Já está publicado. Já está publicado. Esse livro está publicado em 3 línguas. Nós publicamos esse livro em inglês, em espanhol e português. Ele está disponível. Todos esses livros, os autores cederam, a editora concordou. Eles estão disponíveis em PDF na internet de forma gratuita. Então, esse compilado de livros, essa coletânea de livros, ele é uma coletânea de livros contra-majoritários. Como diz Clarice Lispector, porque há o direito ao grito, então eu grito. Isso aqui são letras que gritam de uma maneira jurídica, política, uma perspectiva que grupos do direito entendem que nós estamos vivendo no Brasil, medidas de exceção. E aí é muito perigoso porque em 30 anos da Constituição, 30 anos da democracia, nós precisamos rever isso, essas medidas de exceção. O professor Pedro Serrano da PUC trabalha muito bem com isso e eu recomendo a leitura do livro do professor Pedro Serrano. Ele diz sobre essas medidas de exceção que atormentam o Brasil e trazem impedimento sem crime de responsabilidade, prisão sem comprovação de crime. E aí não é só o presidente Lula que vive isso. O Brasil, nós sabemos que nós temos inúmeros presos que não deveriam estar por motivos inúmeros. Então, é um sistema de justiça feito para prender. E nós temos que fazer um sistema de justiça feito para não prender. Mas, para isso, a gente precisa de educação, saúde. E aí nós precisamos de todas as pautas políticas que nós dialogamos aqui. E, sobretudo, respeito à dialética, respeito a ouvir o próximo, fé na democracia. Para os males da democracia, mais democracia. Mais democracia. E assim a gente segue. Tiago, nós estamos numa conversa tão interessante e com uma identificação muito, muito gostosa, mas eu tenho um momento desse programa que me constrange extremamente, porque aqui eu sou um servidor e o diretor é quem manda, você entendeu? Diretor, não dá para mim aliviar o Tiago dessa vez e não tem jeito. Olha lá, você viu, eu sou obrigado. E aí, nesse momento agora, que é o que eu me constrange de fazer, eu tenho que colocar o entrevistado em papos quentes. Olha, eu denunciei minha idade. Papos quentes, eu denunciei a minha idade. Mas nessa TV que está aqui agora, que eu não tenho nada a ver com isso, vai estar aqui o nosso tema, que é o quê? Privatização das universidades públicas, Tiago. E aí, iniciativa privada ou pública? Acesso gratuito ou pago? Primeiro que não existe essa possibilidade de privatização do ensino público. A Constituição não garante isso. A Constituição garante a educação pública e de qualidade. A Europa, ela vive um processo de privatização do público. Ou seja, são universidades públicas que devem ser pagos propinas. Entretanto, nesse processo, nós temos um grupo de seres humanos, por menor que seja a propina, eles chamam a mensalidade de propina, eles não possuem condições para o acesso à educação. Se nós privatizarmos a graduação, a pós-graduação no Brasil, nós voltaremos a um período em que só filho da classe média alta estudava. O grande avanço do Brasil foi a transformação e interiorização da educação superior. Hoje você vai de Naviraí a Corumbá, você tem Instituto Técnico Federal, você tem universidade pública. Por quê? Porque o filho da empregada, porque o filho do pedreiro, porque o filho do desempregado tem que ter o direito a ser o que quiser, de empregada a professor e juiz. Quando você privatiza o ensino, você simplesmente restringe a possibilidade de cidadãos brasileiros se transformarem em grandes pensadores. Então, eu sou totalmente avesso à privatização, tenho uma crítica pontual ao governo do PT, porque acredito que o governo do PT poderia ter investido mais no público ao privado, porque grandes instituições de ensino ganharam muito em cima das políticas públicas. Então, grandes instituições privadas enriqueceram com dinheiro público. Eu sou a favor da gente investir 100% do dinheiro público na universidade pública, porque são perspectivas distintas. O público, ele tem que formar cidadãos políticos, críticos, capazes de entrar no mercado de trabalho, mas de ter uma visão
política crítica. Nós não temos preocupação meramente mercadológica. Por isso, eu sou totalmente contra a privatização da graduação, sou totalmente contra a privatização da especialização. Nós temos que dar oportunidade a todos os brasileiros de estudar de maneira gratuita. Quanto mais universidade, quanto mais saber nós publicizarmos, menos carceragem, menos violência nós teremos nesse país. Você sabe que eu sou conselheiro, estou como representante do Conselho Universitário da Universidade Estadual. E foi à pauta uma discussão sobre a cobrança da pós-graduação. Aí eu pedi a palavra e falei assim, ó, tudo bem. Só que é o seguinte, vamos abrir a porta para a caixa de Pandora. Mas não me convidem para defender estabilidade do servidor público e a universidade pública quando chegar o momento. Porque se nós abrirmos a porta para começar a cobrar, para começar a mercantilizar a educação pública, depois nós não vamos poder ser criticados quando vierem privatizar a universidade, demitir professores. Mas você saiu muito bem. Agora vamos lá, tem que ter a segunda, né, diretor? Então vamos lá na nossa TV. Ok, limites da arte. O que me constrange não é arte, eu só gosto daquilo que é hermético, fechado, bem fechadinho. Como que são os limites da arte, Thiago? Olha, Vander e telespectador, a arte não tem limite. A arte não foi feita para ter limite, a arte foi feita para ser arte. É bem verdade que há limites à democracia. A democracia não permite tudo. A democracia não permite o fascismo, a democracia não permite a barbárie, a democracia não permite de maneira alguma a indignidade das vidas. Portanto, a arte não tem limite, mas ela não pode ser utilizada para prolatar, para proferir fascismo, mas para denunciar pode. Então eu posso ter uma arte a qual vem para chocar e trazer o que realmente foi a ditadura militar, ou o nazismo, fascismo. Isso é arte. Entretanto, nós não podemos fazer apologia ao crime. Nós não podemos fazer uma exaltação a Hitler, nós não podemos fazer uma exaltação aos ditadores militares, aos grandes representantes de um regime nojento que o Brasil viveu durante 21 anos. Então eu não posso exaltar a ditadura achando que isso é arte. Agora, arte, ela passa por uma tradução do sujeito. Então não dá para você criminalizar o corpo humano como não sendo arte. O nu é arte. A tradução do nu, que é a perversidade daqueles que acham que o nu não é arte. Eu acho o corpo humano uma arte viva. E não tenho problema algum em que meu filho veja um homem e uma mulher fazendo uma encenação artística nu. Agora, a tradução do nu é subjetiva. E aí a perversidade da nudez se dá no sujeito. Porque o nu sozinho não estupra. O nu sozinho não faz pornografia ou pedofilia. O nu é o nu. A arte é a tradução subjetiva da vida. Então não me venha com censura à arte, porque isso faz parte de um regime que nós abolimos no Brasil. A arte é a arte e deve sempre ser arte, porque ela é sensível, porque ela é humana, porque ela merece ser traduzida das múltiplas maneiras. E ela alimenta aquela parcela de humanidade que nos distingue dos demais animais. Só a arte vai salvar a humanidade. Só a arte. Olha só. Tiago, mas agora no nosso finalmente, que delícia, e você vai ter o compromisso de voltar aqui para a gente falar sobre os novos livros que eu sei que estão no prelo, essa conclusão do curso de doutorado, mas o nosso programa é muito assistido pelos jovens. Sim. E a gente tem um sharing muito bom, respostas, críticas, e até indicação de convidados, vem muito feedback pela internet.
E aí, pensando nesse jovem, Tiago, que tá na dúvida, faço direito, ou faço história, ou faço os dois, ou então já está lá no curso de direito, está no meio do curso e não sabe se continua, não sabe se desiste, ou acabou de se formar e está entrando no mercado de trabalho e as agruras de quem está entrando no mercado de trabalho com 1.100.000 advogados. Pensando nesse jovem, à luz da sua história de vida, para que eles possam se inspirar também por ela, e olhando para ele, falando diretamente com ele ali, eu quero que você deixe a nossa mensagem final. Bem, aos alunos e alunas do bacharelado em Direito, eu vos digo que a carreira é apaixonante, a carreira é necessária e a carreira é a grande estrutura para um Estado democrático. Mas para isso nós precisamos compreender e entender exatamente qual o sentido de se cursar direito em uma democracia de tão baixa intensidade. Do analista judicial ao policial civil e militar que passa pelos bancos do bacharelado em direito, eu digo, é preciso ir além da letra fria da lei. Nós precisamos doar mais tempo pela democracia. Nós precisamos acreditar que a democracia é possível. É bem verdade que é um consenso a questão da corrupção. Entretanto, nós temos uma democracia nova, jovem e que precisa da crença no regime democrático. Nós precisamos banir a corrupção, mas nós não podemos desacreditar na democracia. Então, a você que está se formando, a jornada ela é difícil, nós temos um mercado de trabalho agressivo, vocês precisam sair da graduação, passar na OAB ou passar num concurso público, fazer mestrado, as escolhas são subjetivas e individuais. E acho que vocês devem fazê-la de acordo com o pulsar do coração. Mas o que eu posso dizer, há espaço para bons profissionais, há espaço para profissionais honestos, há espaço para profissionais que acreditam na democracia e há espaço para aqueles que queiram, assim como eu, lutar pelos direitos humanos. Porque há uma sociedade que clama por justiça. Ela clama mais por justiça do que por direito. Porque a justiça está muito acima daquilo que nós entendemos como direito positivo. Portanto, leiam mais, estudem mais, se dediquem às pautas humanas e democráticas. Esse é meu recado, Wander. Olha, e que recado. Muito obrigado por ter vindo, Tiago. Eu que agradeço. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico da Diário MS TV e o canal Saperialdi. Até a próxima.